Olá, amigos e amigas do Facebook. Começa agora mais um Papo Reto com o vereador Chico Nogueira. Hoje, 2 de junho de 2020. Já acabou o mês de maio, foi rapidinho, foi muito rápido. Nessa pandemia, então, a gente passa rapidinho o tempo. Hoje, nosso Papo Reto, nós temos dois convidados especiais, dois amigos especiais. Nós vamos falar sobre vários assuntos do interesse da nossa sociedade, aqui da Baixada Santista, sobretudo Santos. O papel do Estado nessa pandemia. Como que o Estado está se comportando na questão da assistência social, na questão da saúde, qual o papel do Estado? E é importante falar que nós estamos trabalhando muito firme na Câmara Municipal, com várias propostas para buscar a melhor atender a população, sobretudo a mais carente da nossa cidade. Então, eu tenho a honra de convidar aqui esses meus dois grandes amigos, para que possam realmente nos ajudar aqui com várias informações importantes na noite de hoje. Então, eu queria convidar aqui o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, nosso amigo, deputado Luiz Fernando Teixeira, deputado do segundo mandato do Partido dos Trabalhadores. E também o pré-candidato à Prefeitura de Santos, nosso amigo advogado Douglas Martins. Boa noite, companheiros. Boa noite, Francisco, boa noite, Douglas. Quero dizer da honra que eu tenho de estar aqui com vocês, dois irmãos, um vereador que tem feito a diferença na Câmara Municipal, meu parceiro de mandato. Chico me ajudou a ser vereador, me ajudou a ser deputado, nós trabalhamos muito juntos depois que eu fui eleito em 2014, né? Chico se elegeu em 2016 e os nossos mandatos têm atuado muito juntos, muito juntos, né? Na verdade, o meu mandato é um braço do mandato do Chico, né? E vou dizer uma coisa, cansa correr atrás desse rapaz, ele não para não, viu? E a felicidade de ter aqui, dividindo com você, Chico, com o Douglas, né? O Douglas, você vai falar um pouco da apresentação dele, né? Sobretudo as pessoas que estão nos acompanhando, eu estou vendo muita gente ligada ao nosso mandato, rapidamente aqui, o Maneco, né? O Ivo de São Bernardo, o Marco Germano na Zona Leste, a Raimunda de São Bernardo, esposa do vereador Tião Mateus, a Yolanda Buzo, irmã do Alfredo Buzo, a Suzana, o Paulo Sérgio, a Lídia, muita gente nossa. A Cris de Campinas vai conhecer hoje uma figura fantástica que nós temos, um quadro maravilhoso que nós temos no PT, que é o Douglas, que o partido, o Partido de Santos escolheu para ser o nosso pré-candidato a prefeito, e vou dizer uma coisa, se Deus queira que Santos possa ter o Douglas, né? Um cara da luta, um cara histórico no nosso partido, um cara que fez parte do governo do presidente Lula, né? E numa área emblemática, sobretudo nos dias de hoje, né? Nós vamos falar um pouco do que a pandemia está revelando, né? E o racismo vindo de uma forma assim muito forte. E eu quero dizer, Douglas, do prazer de estar aqui com você. Vou dizer, já falei para o Marinho, meu líder e próximo prefeito de São Bernardo, que, como lá a eleição está ganha, eu vou descer para Santos, correr de casa em casa, entregar teu papelzinho, até porque Santos merece novamente o cuidado. Santos foi cuidada, o povo de Santos foi cuidado, né, no governo da Thelma, do Davi Capistrano, e aí nós temos tido uma sucessão de maus governos, né? E, diga-se de passagem, esse último talvez seja o pior de todos. Verdade. Então, quero dizer da honra que está aqui com vocês. Queria aqui apresentar aqui meu amigo, meu irmão, Douglas Martins, que ele é advogado, que ele é jornalista, ele também é músico, na horas vagas gosta de tocar um cavaquinho. O companheiro Douglas, ele também, além de tudo, ele começou no movimento sindical, Luiz. Ele foi sindicalista do sindicato civil, né? Da construção civil, exatamente. Então, ele tem uma história enorme aí de luta da classe trabalhadora, tem um orgulho muito grande de estar
compondo juntamente na chapa de vereadores, junto com esse companheiro, encabeçando essa pré-candidatura majoritária, e dizer que, assim, a passagem do Douglas como secretário adjunto nas políticas de igualdade racial no governo Lula, no Ministério da Justiça, foi praticamente, assim, uma forma de você democratizar as relações sociais, os movimentos sociais. Ele teve um papel fundamental nesse ministério. Depois ele foi para o SESI também. Então, ele teve um grande trabalho, não só na nação, né? Porque muita gente conhece o Douglas a nível nacional, e nós estamos apresentando o Douglas aqui para a nossa cidade linda, maravilhosa, nossa Santos. Douglas Martins, 59 anos, militante histórico do PT, tem 2 filhas, a Isadora e a Beatriz, casada com a Rosa Neoft, também a companheira de luta do Partido dos Trabalhadores, militante, a família toda militante do Partido dos Trabalhadores. Assim, é uma honra muito grande. Foi irmã da Luzia, nossa grande vereadora, a saudosa Luzia, que foi uma grande vereadora aqui em Santos, Luiz, que realmente fez um grande trabalho, né? Como vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. E o Douglas também é apaixonado pela cultura, né? E também não só isso, ele é doutor em filosofia. Ele deu um trabalho, esse menino aí, ele falou, vou fazer filosofia política. Eu tenho muito orgulho, Douglas, de você ser seu irmão, seu amigo, e ter você nessa condução aí. E, por último, se isso não bastasse, ele foi que idealizou a esquerdantina. Você falou do pagodinho, na bastidores, estava falando que podia entrar com pagode. A esquerdantina é um sucesso aqui na Baixada Santista. O pessoal, você conhece o Douglas, sindicalista? Não, mas da esquerdantina? O Douglas da esquerdantina, eu sei. O companheiro lá que toca lá, legal. Assim, Douglas, prazer muito grande ser assim, no Papo Reto do vereador Chico Nogueira. Vamos conversar muito hoje sobre a questão do papel do Estado, sobretudo do município, nessa pandemia. Por favor. Bom, boa noite, Luiz Fernando, boa noite, Chico Nogueira, boa noite aos que nos acompanham aqui nessa live, Papo Reto, do vereador Francisco Nogueira, com esse convidado tão especial como o deputado Luiz Fernando. Agradeço as palavras e quero dizer que é uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês dois amigos, né, 2 figuras que eu respeito, e, antes de qualquer coisa, 2 referências imprescindíveis na nossa vida política e social, principalmente com as necessidades da pauta que a gente apresenta hoje. Eu, de fato, Chico, estou pré-candidato à Prefeitura de Santos, pelo Partido dos Trabalhadores, com muita honra, nesse momento em que a gente sabe que o Partido dos Trabalhadores é um dos mais importantes instrumentos de organização e atuação da nossa sociedade na defesa da democracia com justiça social. Quero frisar isso, porque nós estamos vivendo um momento em que muita gente está falando da necessidade de defender a democracia, e o PT tem a sua história vinculada à defesa da democracia. Porém, com justiça social, porque o Partido dos Trabalhadores foi o partido que, em toda a história da República, mais se empenhou e realizou tarefas, programas, ações e atividades nessa direção. E você lembrou, né? Eu fiz parte, sim, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, onde eu tive a felicidade de levar adiante, a partir de uma secretaria especial vinculada à Presidência da República por determinação do Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre dizia e continua dizendo da dívida que a nossa sociedade tem com o povo negro, e ele foi o primeiro, e respeitadíssimo no mundo, eu sou testemunho disso, né, a vincular ao posto mais alto da estrutura do Executivo Nacional a pauta da promoção da igualdade racial através da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Tive a honra de participar da primeira experiência
dessa gestão, e como eu posso falar tranquilamente o seguinte, companheiros, isso, de certa maneira, mudou muito minha vida. Aquela experiência mudou muito a minha vida. Não se faz justiça social nem política na linha que a gente precisa se a gente não tiver sensibilidade para entender o nosso povo. E, para isso, a gente precisa incluir o povo no orçamento e o povo como sujeito das nossas políticas públicas. É isso. Boa noite, companheiro. Com certeza, Douglas, com certeza. Acho que nós estamos passando um momento que nós estamos em 3 crises, né? A crise sanitária, a crise econômica e a crise política, que é a crise mais severa que tem, que é a questão dos mandatos políticos, realmente fazer o que tem que ser feito nesse momento tão difícil que o povo brasileiro tem passado, questões de falta de leitos para a saúde, falta emprego, falta tudo. Quer dizer, a gente precisa realmente... É a questão do Estado mínimo, né, Luiz? Acho que queria que vocês falassem um pouco por que nós estamos passando por isso. As pessoas que estão aqui nos assistindo, já deixam um alô para todas as pessoas que estão aqui entrando, Juarez, Fernando, a Tânia, a Aline, Falcão, enfim, tem vários colegas aqui que estão na nossa live, ao vivo. Não esqueça de dar o joinha aí, curte, compartilhe, para a live também bombar nas outras redes. E nosso Instagram, que é o Chico_Setaporte, tá? Curte também para a gente possa estar multiplicando as nossas ideias. O Douglas e o Luiz pode dar uma geral para nós, deputado. O Estado mínimo, essa política da privatização do governo Dória, de você entregar todos, e o governo Bolsonaro, e hoje está muito evidente essa questão do você não ter assistência do Estado nesse momento que as pessoas mais precisam, né? Que você precisa de uma assistência médica, do serviço social, e você não tem isso. Então, fala um pouco sobre isso. Por que no governo Lula tinha tanto assistência social, na igualdade racial, que nem o Douglas acabou de falar, a inclusão social através das pessoas, e nós hoje sentindo falta disso, né? Na questão do Estado ter um papel fundamental para poder salvar vidas e assistir as pessoas que estão precisando. Luiz. Essa é a lógica, né, do capitalismo, do Estado neoliberal, né? Ter um país-estado para poucos, né? E a grande maioria, e eles chamam de meritocracia, né? Se você não tem o mérito, você não tem direito a nada, né? O Brasil sempre foi esse Brasil, né, onde sempre imperou essa desigualdade, e quis Deus e a população brasileira que a classe trabalhadora chegasse ao governo desse país através do presidente Lula, um governo operário, né, onde nós começamos. Qual foi a grande sacada do Lula? O fortalecimento do Estado, né, para que nós pudéssemos fazer políticas inclusivas, né? Nós queríamos um Brasil para todos, mas para todos em todos os sentidos, né? Nós começamos a corrigir falhas, né? E o Douglas, quero que ele fale um pouco disso, quando nós começamos a criar políticas de cotas, né? Começamos a fazer justiça nesse país. Depois, primeiro ato do Lula, primeiro foi se desculpar com a África e com os nossos irmãos africanos, né? Nós fomos lá e escravizamos um povo livre, um povo feliz, e nós estamos aqui para ser escravos. Comprávamos, né? Os fazendeiros compravam pessoas, né? E assim, né? Voltando ao Estado, né, o que nós preparamos? Um Estado que atendesse a população na questão da moradia, na questão básicas como água, como luz para todos, né? Nós começamos a fazer um governo para que o povo mais humilde pudesse ir à universidade, né? Começamos a corrigir, como estávamos falando, discrepâncias históricas do nosso país. E esse era o Estado que nós tínhamos, um Estado para todos. Esse foi o governo democrático, popular, né,
da classe trabalhadora no nosso país, né? À frente dele, o presidente Lula, o presidente Dilma, mas é fato que a elite brasileira nunca engoliu, nunca aceitou esse Estado, né? E tão logo deram um golpe, tiraram uma presidente legitimamente eleita, né? Acabaram com tudo. Primeira questão, o grande golpe, a grande sacada desses caras, da direita, né, do capital, foi congelar todos os investimentos nesse país. Ou seja, vou acabar com esse negócio de dar educação para todos, de dar saúde para todos, de dar emprego para todos, de valorizar o salário mínimo. Imagina esse negócio da moradia, né? Nós fizemos o maior projeto habitacional do mundo, né? Que foi o Minha Casa Minha Vida, onde entregamos casa para quem não tinha casa, né? No Brasil todo. Que levava água, que levava água onde não tinha, luz onde não tinha. Eles congelaram tudo isso. E a lógica deles é um Estado mínimo, é privatizar, né, o todo, efetivamente acabar com esse Estado. Nós vamos falar, na apresentação do Chico, ele falou da questão de órgãos estaduais que foram eliminados, né? O PL 001 do Dória, ele acabou com vários órgãos, e um deles está afetando diretamente a Baixada Santista, não só Santos, que é a questão da Emplasa, né? Que era o órgão que estava organizando a região metropolitana da Baixada Santista, né? E eles estão acabando com tudo, né? Privatizando tudo. Só para lembrar rapidamente e passar a bola para o Douglas, até porque quando você tem um professor, doutor, mestre, né? O Chico apresentou o Douglas, mas não apresentou corretamente, né? O Douglas, ele é professor, o Douglas, ele é mestre em Direito, o Douglas é doutor em Filosofia, né? O Douglas é da cultura, ele é cantor, o Douglas tem uma luta muito forte, ele é músico, o Douglas, tem uma luta muito forte na questão da igualdade racial e do combate ao racismo, né? O Douglas, o Chico não falou, o Douglas será, se Deus quiser, o nosso prefeito de Santos, faltou o Chico falar isso, né? Se Deus quiser, é um cara que está preparado, um cara que está maduro, um cara que estudou tudo, conhece o ser humano, conhece o direito, mas, sobretudo, não é o direito à lei que ele conhece só, não. Esse ele é mestre, fez mestrado nisso, né? Ele conhece o direito do ser humano, o direito à vida, o direito a poder viver nessa terra, né? E ele vai fazer isso em Santos, se Deus quiser, né? Eu quero até convidar todo mundo aqui, tem gente de todo canto aqui, né? Eu quero convidar quem tem parente na cidade de Santos, precisa apresentar esses dois cabras que estão aqui comigo na tela, né? Um é o Chico, esse irmão, presidente do Setaporte, Sindicato dos Trabalhadores do Porto, né? E o outro é o Douglas, né? Esse cara de quem eu estou falando, né? Esse cara não é que ele precisa, o povo de Santos precisa voltar a crescer, né? Eu tenho andado muito com o Chico e visto a miséria na cidade de Santos. Miséria que nas épocas do presidente Lula, elas estavam sendo erradicadas, mas com o atual prefeito e com o atual presidente, e com o Temer e com os governadores do PSDB, né? Isso tem sido assim, até porque eles não gostam do povo, né? Assim, as políticas deles demonstram que eles não têm preocupação, não é que não gostam, não tem preocupação nenhuma em incluir o nosso povo. E eu quero dizer, Douglas, assim, se eu pudesse, o Chico me perguntar qual é a cor da bandeira brasileira, eu vou falar, olha, Santos precisa eleger o Douglas, né? Nós temos um candidato, nós temos isso, até porque eu não estou falando pelo Douglas, eu estou falando pelo povo de Santos, por essa cidade que está perdendo o porto, né? Que está perdendo a balneabilidade das praias, que nós é que devolvemos, que está perdendo, sabe, a estima. Hoje o problema de segurança na cidade é um negócio violento, né? A miséria é crescente e governos municipal e estadual desassistindo o nosso povo, né? Então, por isso é que eu
Eu estou dizendo isso a todos que estão nos acompanhando aí de todos os lugares, né? Tem um companheiro de Votorantim, a Cris de Campinas, gente de São Paulo, de São Bernardo, de vários lugares que estão aqui, tem muito santista. Eu acho que todos nós temos que, o Alfredo Martins, nosso coordenador da Macro e próximo vereador na cidade de São Vicente, está aqui com a gente também, sabe? Eu tenho andado muito com o Chico, né? E o Chico, ele, como nós, ele só pisa na periferia, né? E eu tenho vivido a tristeza de Santos, a desgraça de Santos, e nós precisamos vencer as eleições esse ano. Nós temos, eu estava falando com o Douglas, vamos começar a construir o plano de governo, começar a ouvir a população. Essa pandemia nos atrapalhou muito, porque nós estávamos já desencadeando esses processos todos, mas nós queremos fazer um projeto que resgate Santos, resgate o povo de Santos, né? E aí nós precisamos do Estado, nós precisamos da Prefeitura de Santos. A Prefeitura de Santos, nessa crise de pandemia, tem sido omissa, mas ela não é omissa nessa crise de pandemia, ela vinha omissa em todos os sentidos, né? Esse prefeito está com 8 anos de governo e ele é bom de prosa, bom de papo, né? E a cidade de Santos, assim, não está pior graças à luta do companheiro Chico, da companheira Thelma, que junto com o Chico tem feito uma resistência grande, né? Nós temos conseguido coisas por cima, temos que lutar por cima, né? Enfim, é isso. Eu acho que o povo precisa do Estado. O Estado, para ser para todos, ele precisa regular, e nós precisamos de lideranças que tenham capacidade de fazê-lo, conhecimento e prazer em fazer isso, uma cidade para todos. Então, assim, hoje nós vivemos um Estado totalmente desmontado, nós vamos ter chance de falar mais para frente, mas vivemos uma cidade de Santos totalmente desmontada. A Coab Santista não faz mais nada, não faz casa para ninguém, né? Pessoal da CDHU tendo as suas casas tomadas e o prefeito está nem aí, né? A busca do prefeito é outra. O Porto de Santos, e que vai estar sendo dilapidado, e só um cara denunciando, é o tal do Chico, né? O Chico do Setaporte batendo pesado nessa questão, né? Mas está aí. E o prefeito, sabe o que ele está fazendo? Nada. O prefeito literalmente faz o que o peixe faz, nada, né? Por isso é que eu estou batendo muito na lógica nessa tecla do Douglas. Eu acho que assim, o Luiz falou uma coisa importante, a questão do Estado mínimo, que as pessoas não têm percebido. Eu acho que o Douglas vai falar um pouco sobre isso também, que é a questão da Emplasa, que é um órgão que organiza, faz o planejamento estratégico das regiões metropolitanas. Se você está na pauta, está na hora do dia para ser privatizada. Você imagina como vai ser daqui para frente, Douglas? Você, com certeza, se Deus quiser, em janeiro, assumindo a prefeitura, você tem que fazer, cada prefeito tem que fazer o seu planejamento. O Estado, que o Luiz falou, tem que estar ajudando as regiões para o desenvolvimento econômico, para a questão do saneamento básico, para a questão do transporte metropolitano, porque as cidades aqui, Luiz, é muito parecido com um ABC, são muito perto uma da outra, né? Conurbadas todas, né? Todas coladas. Então é necessário ter um planejamento estratégico que faça a integração, a questão do lixo, a questão do metropolitano, da saúde, né? Então são transporte, até mesmo a questão do emprego, questão do desenvolvimento econômico ligado ao Porto de Santos, que é o maior do hemisfério sul, que tem capacidade de você, nessa região, ter um grande porto-indústria, em Praia Grande, São Vicente, Santos, que possa gerar emprego de qualidade. Então, assim, tem que se pensar estrategicamente a região como um todo. E o Douglas, com certeza, ele tem esse pensamento. Eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, sobre a questão da desigualdade que nós temos. Tem várias Santos dentro de Santos, viu, Luiz? Você mesmo falou, tem várias Santos, né? Que hoje está muito mais visível isso para as pessoas, que muitas vezes não percebia essa outra Santos, que aí o pessoal vê Santos, vê praia bonita, maravilhosa, mas não vê o Santos da Zona Noroeste,
lá da Vilinha dos Criadores, do São Manuel, no final do São Manuel, dos morros, o pessoal não conseguia enxergar esses outros santos. E o Douglas, com certeza, ele tem caminhado muito comigo também nessas periferias de Santos, sabe a necessidade, tem vontade para fazer. Eu queria dar oportunidade para que ele possa falar sobre esse assunto, sobre a questão da desigualdade, sobre a questão do racismo institucional que existe no nosso país, e nossa cidade também não é diferente. Nós precisamos combater tudo isso e realmente dar uma alegria para o nosso povo santista, e ter realmente um companheiro que possa governar para todos, não para alguns, é para todos da cidade. Douglas, por favor. Bom, agradeço muito, Chico, essas lembranças que você teve, que de fato nós estamos numa luta aí já tem um tempo, desde a reforma trabalhista, a gente vem percorrendo, né, vários locais de trabalho aí na área portuária, conversando com os trabalhadores desde antes da reforma trabalhista, explicando o fenômeno que estava em curso. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: hoje nós estamos ultrapassando a marca de 30 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Então, o país levou 79 dias para atingir esse patamar, e após o primeiro óbito, né, e bateu esse recorde de 1.262 mortes nas últimas 24 horas. Essa situação é uma situação que coloca o nosso país no epicentro da pandemia no mundo. Um título mórbido, trágico, que nós não queríamos ter, mas por conta de um governo que não tem compromisso com a sua gente, por conta de um modelo de Estado que vulnerabiliza a sociedade, pune os mais pobres, expõe aqueles que mais necessitam, nós atingimos essa triste marca de 30 mil mortos por Covid. Eu quero dizer o seguinte: qualquer governo que se deparasse com um número desse já teria de ter consciência do seu fracasso. Porque, como você disse no começo, esse não é apenas um número que decorre da própria pandemia e da letalidade dessa pandemia e da velocidade com que a contaminação comunitária se instaura no nosso país. É que esse número se associa à falta de políticas públicas, esse número se associa a um modelo de organização do Estado que é para poucos. Esse número se associa a uma forma de governar que é indiferente à demanda social que a nossa organização comunitária, nossa organização social apresenta. Eu queria dizer para vocês o seguinte: nós tínhamos, desde 2003, com o governo Lula, uma pauta muito clara. O Lula, recentemente, vem repetindo uma fórmula que ela é muito feliz, ela traduz qual era a orientação daqueles governos. Era pôr o povo no orçamento. A nossa Constituição de 88 tem um capítulo que trata dos direitos sociais, logo ali do lado do capítulo que trata dos direitos fundamentais e das liberdades civis e políticas. Para exemplificar o seguinte: que não há liberdade plena, não há direito pleno, se não há direitos sociais garantidos. Se erguem barreiras sociais para determinados segmentos da população, termina se comprometendo os direitos fundamentais. Não é livre, não é totalmente livre aquele que não pode estudar. Não é livre, não é totalmente livre aquele que não pode ter a sua casa. Não é livre, não é totalmente livre aquele que não trabalha num trabalho decente. Não é livre, não é totalmente livre aquele que não acessa direitos sociais. Então, o compromisso da Constituição de 88, que foi obra de uma luta democrática imensa, foi garantir que trabalhadores e trabalhadoras tivessem vez, voz e lugar numa sociedade com direitos sociais. O
os governos do PT foram os governos, depois de muita luta, depois de muita disputa no seio do movimento social, que se propuseram a fazer isso e chegando via democrática, eleições livres, sem manipulação. O Lula foi eleito presidente depois de perder 4 vezes a disputa e, finalmente, quando naquela época a gente dizia a esperança venceu o medo, foi nos governos do PT que o capítulo dos direitos sociais foi efetivamente se aproximando da realidade. Mas sabe, Chico, sabe, Luiz Fernando, quando você faz isso, você propõe para a sociedade que se divida, de certa maneira, as riquezas produzidas na sociedade, de forma que grande parte dessa sociedade que produz essas riquezas participem do compartilhamento dessas riquezas. E, evidentemente, isso propõe para a nossa sociedade uma forma de entender, de organizar o Estado a partir da solidariedade social. Foi isso que os governos do PT fizeram. Mas isso, de certa maneira, contrariou uma tradição brasileira, que é a tradição que responde pelo fato da gente de ser uma das sociedades mais injustas do mundo. Foi isso que causou, de certa maneira, o desconforto, o ódio e depois uma agressão daqueles que sempre desfrutaram sozinhos das riquezas produzidas pela sociedade e aí, então, a partir daí, começaram a lutar contra o PT. Mas eu quero afirmar aqui que não foi uma luta contra o PT. Foi uma luta contra o projeto que localizava no trabalhador e na trabalhadora brasileiros os sujeitos de direitos sociais e das políticas públicas de proteção que davam efetividade à Constituição. Eu quero lembrar que, em 2016, no golpe de Estado, a Dilma, ex-presidenta Dilma, foi retirada injustamente do poder, e hoje até quem a retirou reconhece isso, para inviabilizar tudo aquilo que o PT vinha fazendo. E como é que isso foi inviabilizado? Com a Emenda Constitucional 95, que é a emenda, para quem não lembra, que proibiu o investimento social por 20 anos. 20 anos o Estado brasileiro está proibido por lei posta por esses golpistas e radicalizada pelo Paulo Guedes no governo antipovo, antissociedade Bolsonaro, para que o Estado não invista em programas sociais. E por quê? Porque esse dinheiro, assim como a Petrobras, assim como a Embraer, assim como as riquezas produzidas no Brasil, tem que ir para os grandes grupos econômicos e para o capital estrangeiro, que é aos quais eles estão associados e para os quais eles trabalham. E quando você vai descendo na estrutura de Estado, você vai vindo o acompliciamento daquelas organizações políticas no nível estadual e no nível municipal com essa política, que embarcou no bolsonarismo, que promoveu o golpe de 2016, que viabilizou, aqui nós vimos na nossa cidade, não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes, muita gente enganada que foi à praça vestida de verde e amarelo, dizer que estava defendendo seu país, de algo que ela nem sabia exatamente o que era, para garantir que essas forças chegassem ao poder e proibissem o Estado de fazer investimento social. As consequências nós estamos vendo agora. O pouco que a gente tem para se defender é o resquício das políticas sociais de fortalecimento do SUS, por exemplo, que o PT empreendeu. Mas ele não empreendeu porque ele era soberbo, autoritário, isolado. Os quadros que foram para os governos do PT construíram as suas vidas durante muito tempo militando nos movimentos sociais. E quando chegavam lá, tinham responsabilidade, consciência e o aprendizado de estar junto com os movimentos sociais.
Foi por isso que o governo do PT fez tanto sucesso. E era por isso que eles estavam tão revoltados, porque eles, conforme os governos do PT avançavam, ficavam desnudados na sua história de descompromisso com o povo e precisavam barrar esse processo. E barraram com o golpe de 2016, em pouco tempo a sociedade percebeu o equívoco que foi apostar naquela saída contra governos honestos e íntegros que haviam sido, de certa maneira, testados e aprovados nas políticas públicas. Eu quero dizer, especificamente, nesse momento, que nós estamos atravessando uma fase muito difícil no nosso país e que o nosso país precisa que os democratas, os experientes democratas, aqueles que estiveram a vida inteira ao lado do seu povo organizando essas políticas, voltem à linha de frente para tirar o Brasil desse atoleiro. Aqui em Santos, Luiz Fernando, nós temos uma área extremamente precarizada, que é a área do DIC, da Vila Gilda, onde moram aproximadamente 7 mil famílias, algo em torno de 30 mil pessoas, uma população de 433 mil pessoas. Nós estamos falando de 6, 7% da população, meu caro Luiz Fernando, que mora em cima d'água, sem esgoto, convivendo com ratos. E quando chove, a maré sobe, 7 mil famílias têm que se defender do desprezo dos políticos locais por elas. Há pesquisas que mostram que o coronavírus, se propaga pelas fezes e pelo esgoto. Como é que fica essa população que vive em cima do esgoto? Mais de 5% da população de Santos. Sabe, o prefeito de Santos, quando começou essa crise, ele se dirigiu à sociedade santista e falou: fiquem em casa, nós somos responsáveis, nós somos corajosos, fiquem em casa. Quem mora na orla, quem mora na zona intermediária, que está urbanizada, pode sim ficar em casa. Pode ficar em casa. Mas e quem mora no centro da cidade, nos cortiços do Paquetá? Pode? Quem mora nos morros, que em março deslizaram e soterraram várias pessoas aqui nessa região, por ausência de políticas coerentes para a defesa desses moradores? Podem. E quem mora no mangue pode ficar em casa? Qual é a política pública para defender esse segmento da nossa população? Eu digo para você, Luiz Fernando, nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê? Porque esses governos não são feitos para toda a sociedade. E aí, eu queria dirigir, de certa maneira, a palavra para aqueles que podem ficar em casa. Porque uma sociedade que se preze é uma sociedade solidária. Uma sociedade não sobrevive se não tiver como centro de gravidade da sua organização política e da condução dos seus propósitos a solidariedade. É para isso que serve o Estado. É para isso que servem os governantes. O Estado só existe porque é impossível você conviver num território sem conversar com o outro a partir dos seus problemas e dos problemas dele e procurar com ele a melhor forma de resolver. Pois bem, eu digo aqui o seguinte: a nossa cidade está exaurida. Exaurida. Nós não podemos mais apostar no ódio. O ódio está nos matando. A política do ódio está nos matando. Nós precisamos de solidariedade. A sociedade santista não pode trazer na sua bandeira a mancha de ter no seu território a maior favela
de palafitas do país. Não pode. Não pode. Nós temos que nos orgulhar de ser santistas. E nos orgulhar de ser santista é nos orgulhar de ter solidariedade no nosso território. Uma última coisa que eu queria falar aqui nessa intervenção é o seguinte: eu participei, sim, da Secretaria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República na gestão do governo Lula. Lá eu tive uma tremenda escola de gestão. Eu aprendi o que é gestão democrática. E o que eu aprendi lá? O Brasil é diverso. O Brasil tem território com necessidades específicas. Se você estabelece uma política pública universalista sem olhar essas especificidades, aonde existe desigualdade e vulnerabilidade, você corre o risco de, através da sua política universalista, ampliar essas políticas, esses efeitos de igualdade e de vulnerabilidade no território. Cito um exemplo. A política de cotas levava em consideração que, em mais de um século de república, a distância entre a população negra e a população branca se mantinha no acesso à escola. E o Estado e a sociedade tinham que intervir para acelerar a inclusão dos que estavam de fora. A gente não pode se iludir com isso. Se a gente olhar o que acontece hoje nos Estados Unidos da América do Norte, a convulsão que aquele país passa, é o resultado de uma sociedade que não só foi construída através da discriminação racial, mas se mantém pela discriminação racial. E o Brasil não é diferente dos Estados Unidos, não. A violência do Estado com a população negra, que causa o genocídio negro, é brutal aqui entre nós. Então, lá na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o que eu aprendi foi: você tem que olhar a sociedade com as suas especificidades e a dignidade das suas distinções. Porque é isso que torna a democracia uma realidade. Se aquele que está mais longe estiver mais longe, porque a política de Estado é construída para mantê-lo distante, para aquele, a democracia não existe. Aquele convive, ele, os filhos, os netos, com uma ditadura. E o dever nosso, e o PT cumpriu esse dever, é trazer essas pessoas para a realidade democrática. Não há democracia sem direitos sociais. Eu quero só especificar aqui uma coisa. Hoje está se falando em frente ampla. Frente pela democracia. Pois bem, nós concordamos com Frente pela Democracia. Mas essa Frente pela Democracia tem que trazer um programa. O primeiro programa é restabelecer o direito social dos trabalhadores brasileiros que foi suprimido com o golpe de 2016. É o primeiro item desse programa. Trazer de volta o que a gente perdeu com o golpe. Segundo item desse programa, restabelecer a verdade a respeito do Partido dos Trabalhadores e dos seus quadros e, principalmente, restabelecer os direitos políticos que foram cassados injustamente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que ele não ganhasse a eleição. Isso tem a ver com justiça social. Isso, a gente sai do plano retórico da democracia e vai para o plano efetivo. Frente ampla, sim, vamos nos unir, sim, mas o sujeito dessa união é o trabalhador brasileiro que perdeu seus direitos desde o golpe de 2016, e nós estamos aqui para recuperar. Nosso compromisso é esse. Bom, Chico, você entendeu o que eu estou dizendo? Que eu vou descer a serra e vou fazer de casa em casa pedir voto para esse homem aí lá na frente, quando houver a campanha. Eu queria, de forma rápida, Chico, antes de você retomar, né, duas coisas. Uma é pedir para as pessoas compartilhar. Eu acho que essa aula todos precisam receber, até para entender essa luta, né? Porque conhecer é que você vai entrar na luta e vai fazer diferença. Mas quem está aqui com a gente hoje, né, o Chico, naturalmente, é o dono da live, né?
que é o Chico Nogueira, nosso vereador na cidade de Santos, presidente do Setaporte e também da Fundação Setaporte. E convidou a mim, esse goiaba, posso me dizer, perto do Douglas, né, e convidou o Douglas Martins, que é um santista, é jornalista, advogado, músico, professor, é mestre em Direito e ele é doutor em Filosofia pela PUC de São Paulo. Quando o presidente Lula era presidente da República, ele foi o secretário executivo do Ministério de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República, né? E também foi assessor do Ministério da Justiça para Direitos Humanos. Antes disso, foi dirigente sindical do Sindicato da Construção Civil, né? Um grande cara, que se eu soubesse que o Douglas ia estar aqui, eu ia estar do outro lado da tela fazendo pergunta, ouvindo e fazendo pergunta. Não ia estar... Porque o tempo que eu estou falando, eu estou atrapalhando o povo de ouvir o Douglas, né? E para melhorar tudo isso, né, o PT de Santos, o Douglas respondeu, topou a aceitar a convocação que o PT, o Chico é o presidente do PT de Santos, mas todos se juntaram e convocaram o Douglas para ser o nosso candidato a prefeito na cidade de Santos. O Douglas topou esse desafio, né? E eu quero dizer da honra, Douglas. Eu vou dizer para você é um dos grandes quadros que o PT tem, é um dos melhores quadros, você está muito preparado, né? E eu tenho certeza que se o povo de Santos topar, né, Santos terá um grande prefeito, né, né, que vai deixar o Esmeraldo Tarquínio no bolso e outros tantos no bolso, né? Eu torço muito por Santos, eu torço muito para que Santos possa eleger um prefeito que realmente recoloque Santos na sua história, né, uma Santos mais justa. Eu vou dizer uma coisa, você falando dos números, né, você disse de um bairro de Santos que é literalmente construído em cima do esgoto. Palafitas, ali eu conheço bem, fui lá, tive com o Chico, é uma miséria muito grande. Ela é quase do tamanho da cidade que eu estou nesse momento, Águas da Prata, que tem 8 mil habitantes. Essa Palafita de Santos tem 7 mil habitantes. E a última vez que mexeram ali foi nos nossos governos. Foi Thelma de Souza e foi Davi Capistrano. Depois disso, nunca mais, como é aquele detalhe, que fique longe mesmo. Não é a lógica de incluir essa população, de tirá-los de lá para lugares dignos e fazer uma Santos mais justa, uma Santos mais fraterna. Não, é a lógica de mantê-los ali no gueto, né, isolados, e que se a doença levar, né, a gente tem visto agora, né, até porque essa pandemia está sendo muito reveladora, né, está sendo muito reveladora. Nós estamos vendo o racismo no país aflorado, né? Como disse o Douglas, o racismo sempre esteve no meio de nós. Eu entrei no PT porque eu nunca me conformei com o racismo. Eu nunca me conformei e por isso é que eu fui buscar quem é que lutava e nascia um partido que sempre lutou, e você é testemunha disso, você não só luta até os dias de hoje, né? Conversando com... Eu tive a oportunidade de almoçar, o Chico pagou um almoço para mim, a única vez que o Chico, em 8, 9 anos que eu conheço o Chico, a única vez que ele pagou um almoço, as outras vezes foi todas eu que paguei, né? Mas assim, no dia que ele foi pagar, o Douglas estava junto, né? E eu estava dizendo da minha luta, da minha indignação, né? Esses dias eu fiz um post, Douglas, dizendo o seguinte: muito me dói, eu sou cristão, muito me dói ver o silêncio dos cristãos, né? O povo negro, o povo preto sendo morto diariamente. Isso, nós que estamos na militância, nós que estamos na política, eu no papel de deputado, o Chico de vereador, você é um militante da causa, nós estamos diariamente sabendo da violência policial com o povo negro,
né? Não sei se o povo que está nos assistindo sabe dos dados. A Covid, ela está matando negros, está matando o povo preto, né? Na sua maioria, acho que 60 e tantos % são pretos que estão morrendo pela Covid. Por que isso? Porque o preto é mais fraco? Não, é porque o preto mora num lugar que não tem assistência. Quando ele vai na UBS, o médico olha para ele e fala: você está conseguindo respirar? Tá, então volta para tua casa. Quando piorar, você vem, a gente te interna. Aí chega um branquinho, interna. É por isso que o povo preto está morrendo, né? É essa sociedade que a gente não aceita, né? É contra isso que a gente luta. É contra isso que o Chico está na linha de frente. É contra isso que o Douglas topou, fala, eu vou para frente, né? E eu, assim, fiz questão de falar tudo isso, Douglas, para que, sobretudo, não estou aqui falando do pessoal de Santos, não, que todos te conhecem, mas o meu pessoal não te conhecia, né? E quem sabe, quando começar a campanha, eles topam descer tudo comigo, né? E a gente vai aí Seja ajudar bem-vindo, todo a mundo. trabalhar para mostrar para o povo de Santos a felicidade que eles podem ter ao ter alguém que tenha compreensão do que a política proporciona e pode proporcionar. É isso. O Luiz, Douglas, importante esse debate aqui. Tem vários colegas aqui fazendo pergunta sobre transporte, sobre moradia. Eu queria que o Edmilson, pré-candidato também aqui no Partido dos Trabalhadores, o William. Assim, nós estamos vivendo um momento, viu, Luiz, Douglas, um certo conflito de governo, né? Você vê que o governador do estado de São Paulo, voltando aqui para o estado e município, eu não vou nem contar o Bolsonaro e a briga Bolsonaro e Dória, que era o Bolsodória, que era tudo certo, né? Hoje está em guerra, né? Mas são exatamente iguais. Exatamente. Aí vai o governador do estado, semana passada, após ter liberado os feriados para as pessoas descerem a Baixada Santista, nós criticamos isso aqui em Santos, porque, na realidade, queira ou não, se quer fazer o feriado para baixar o nível de circulação das pessoas, isso até é uma ação que podia ser sido feita, mas protegia as regiões que estavam já com grande proporção desse vírus. Não foi feito nada para poder, não teve nenhuma contribuição do governador com as cidades aqui do litoral para que tivesse um bloqueio. Não é um bloqueio constitucional de direito de ir e vir, mas sim um bloqueio sanitário, para que as pessoas pudessem ficar em casa, não viessem para cá correr risco e nem deixar as pessoas também circulando na praia, até porque a praia estava fechada. Então, olha só a irresponsabilidade do governador criar um elemento como esse, o prefeito de São Paulo também, sem pensar nas regiões vizinhas. Então, você pensa, primeiro passo. Depois, logo em seguida, Luiz, ele anuncia, depois do feriado, a retomada da abertura do comércio. Coloca aquele mapa, né? A região da Baixada Santista fica vermelha, causou a indignação de muitos, e a gente não sabia, até porque não sabemos que dados que o governador foi buscar, que colocou vermelha, colocou a laranja. Na realidade, a gente estamos ainda no pico da epidemia, ainda não chegou no pico máximo. Então, assim, para mim, antes de você abrir o comércio, tem que ter protocolos. Tem que ter protocolos. E aí, para atender o quê? A classe trabalhadora que ninguém está percebendo. Como o comércio vai abrir, Douglas? Se os ônibus que nós temos aqui, a política de transporte municipal é precária, que as pessoas vêm penduradas, lotadas uma em cima da outra, não tem transporte de qualidade na cidade. Como tu vai abrir o comércio? Como o morador lá da Vila Gilda, que você falou, vai vir para trabalhar no Gonzaga, trabalhar no seu estabelecimento aqui mais para o centro, de transporte público da forma que ele está, sem um protocolo que o trabalhador precisa. Não é só protocolo para você abrir álcool gel, quantidade de pessoas para entrar no comércio. Nós somos a favor, nós temos que ter protocolo, mas a inversão da política pública olhada para quê? Para o social. Porque para que o comércio abra, tem que ter alguém que chegue até lá. E quando chegar até lá, tem que ter um transporte de qualidade. Então não tem. O primeiro passo é esse. Tem que criar os protocolos. E um detalhe, a gente abre o comércio,
Pior coisa que tem, sabe? O comércio depois tem que voltar atrás e fechar da lockdown. Ontem, essa semana, foi ontem, antes de ontem, o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, está participando de um estudo nacional, deu para nós uma projeção que o Brasil deve estar em torno de 5 milhões de casos, Luiz. 5 milhões de casos, porque são subnotificados. A gente não tem noção como que está esse vírus, nem na nossa cidade, nem no nosso estado, nem no nosso país. Então, qualquer decisão ser tomada é muito preocupante sem dados científicos. E aí eu passo a palavra para o Douglas, para que ele possa nos passar, porque assim, a classe trabalhadora está refém. Por quê? Existe uma medida provisória 927, que precariza totalmente as relações de trabalho, e você sabe muito bem disso, né? Que vai ter empresários se aproveitando dessa situação. E nós temos o pequeno comerciante, coitado, que não vai ser salvo pelo Bolsonaro, que o Bolsonaro já falou que isso vai salvar as grandes empresas, que eu vou falar no final sobre isso na nossa live, a questão do porto, como que pode impulsionar a economia. No final a gente vai falar sobre isso. Mas o pequeno comerciante, coitado, ele vai ficar apavorado. O que ele vai fazer da vida? Então ele precisa, primeiro, ter protocolos claros e que não tenha essa... o governador fala uma coisa, o município fala outra, cada um fala uma coisa diferente, ninguém entende mais nada. Deixa a sociedade confusa e as pessoas ficam comprando posição. Isso para mim, e eu acho que para vocês também, acho que vocês podem criar a opinião de vocês, isso é desgoverno. Nós estamos num momento onde, na grande pandemia, onde não temos governo no país, no estado precário, que também não tem uma política clara, que volta atrás toda hora, e municipal, por sua vez, também estamos batendo cabeça. Eu queria que o Douglas falasse um pouco sobre isso, os protocolos, da questão do emprego, que é importante, e a questão da saúde, porque uma coisa está ligada à outra. Chico, eu dizia que no começo da crise, os governos estadual e municipais e o governo do nosso município partiu do protocolo correto e recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que era o do distanciamento social. Já naquele momento, o governo federal suicida, que sabia que não poderia dar conta do problema, o jornal O Estado de São Paulo revelou esse final de semana que o presidente da República recebeu relatórios da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que davam conta de que o país ia mergulhar numa crise sanitária sem precedentes e que na Amazônia se instalaria essa crise de forma desesperadora. Por quê? Porque as condições lá eram extremamente precárias e vulneráveis. Mas isso iria se agravar, porque aquilo que tem, em determinado momento, né, aquela situação lá na Amazônia de grande precariedade, porque lá tem as populações indígenas com as suas tradições, com as suas culturas, com o seu contato direto com a natureza, e, portanto, se fosse alcançada por esses vírus, estaria muito mais vulnerável. E a gente viu que a tragédia começou por lá, mas o relatório da ABIN informava o presidente da República que a tragédia se instalaria em todo o território nacional. Sabe por quê? Porque esse é um governo que constrói pobreza. Esse é um governo que constrói desespero. Esse é um governo que retira assistência e serviços sociais e transforma isso em mercadoria. Se você puder pagar, você tem. Se você não pagar, você vai para a rua. Essa situação, a Agência Brasileira de Inteligência informou o presidente da República. Ele sabia que ele não poderia responder às consequências dessa crise. Desde a primeira hora, ele começou a fabricar outra crise, dizendo que o brasileiro chafurda no esgoto e não acontece nada, dizendo que aqueles que tinham porte atlético, que nem ele, que tivessem uma história de atleta, não pegariam, e que os velhos iam morrer mesmo, já estavam mais perto da morte.
e uma série de insultos à sociedade brasileira que horrorizavam, inclusive, os próprios aliados dele, como Dória, aqui, num primeiro momento, que sabia, porque quanto mais perto você está do território, mais você vai ser cobrado. Que sabia que não poderia seguir aquela política aqui, começou com seus protocolos, etc. e tal. Mas eles sabiam também que eles não tinham o que dizer para a sociedade mais pobre, porque eles nunca disseram nada para essa sociedade. E eles tinham a informação que quando esse vírus se disseminasse, como agora está se disseminando, nessa parte do território, a tragédia ia estar instalada. Eu estou falando isso pelo seguinte, porque agora é a hora que está fazendo falta a política pública de inclusão social e de proteção social, que a gente precisa e não tem. E por que isso está acontecendo agora? Porque até agora as áreas que sofreram essa contaminação foram as áreas que estavam, porque todo mundo diz que o vírus chegou por cima da sociedade, foram as áreas que estavam se protegendo com essas políticas públicas do fique em casa, distanciamento social. Mas agora o vírus chegou naqueles territórios onde as pessoas não podem ficar em casa, e precisam do Estado, precisam de políticas públicas. E não tem. E é uma tragédia. Eu vou te dizer, Chico, o que isso significa em termos reais. O Hospital Ana Costa, aqui da nossa cidade, instalou uma câmara frigorífica para ampliar o espaço para cadáveres em Santos. Essa notícia circulou pelo portal G1 ontem na nossa cidade. Sabe o que é isso? Sabe por que eles fizeram isso? Porque as UTIs vão lotar e eles vão ter que enfiar os cadáveres em algum lugar. É nesse momento em que essa situação se apresenta dessa forma, é nesse momento que eles estão dizendo, inclusive, o seguinte, que a Prefeitura de Santos informa que a taxa de ocupação dos leitos de UTI para adultos, pacientes, voltou a subir desde segunda-feira e já chegou a 75%. Na rede privada, comprometeu 91% desses leitos de UTI. Como é que você vai falar em flexibilização com um quadro desse? Pois o governo está dizendo que vai flexibilizar. Não é curioso? Esse governo que dizia até ontem que as pessoas tinham que ficar em casa, começou a ceder para a pressão das carreatas da morte. Mas veja, faz isso descaradamente. Quando a curva sobe, quando a população pobre está mais exposta, quando um hospital particular, como eu citei aqui, né, o Hospital Ana Costa instala uma câmara frigorífica para colocar cadáveres, esse governo diz, nós vamos flexibilizar. Ele se associa ou não à postura genocida que começou lá em Brasília? É evidente que sim. É evidente que sim. E é por conta de políticas como essa que a gente não pode mais tolerar esses caras à frente da gestão, da máquina da gestão pública. Por quê? Porque eles não têm o que responder, e além de não ter o que responder, no momento da tragédia, que é o momento onde um estadista se revela, eles se acovardam para essa carreata da morte, que é uma manipulação grosseira e que nem conta com a participação de todo o comércio aqui, porque vários comerciantes e vários empresários sabem que precisam do Estado e precisam de apoio para voltar a funcionar. Por uma razão muito simples. Aonde o comércio voltou sem que essa questão estivesse resolvida, ele voltou com 20% do movimento. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam em se defender. Se as pessoas souberem que elas estão numa situação de risco, que elas podem morrer, e sim, podem morrer sem acessar uma UTI com respirador, porque as taxas de ocupação desses leitos estão nos níveis que a gente ocupa aqui, elas não vão. Isso é uma questão de preservação da própria vida e da vida do semelhante. Agora, o que faz
o prefeito de Santos subir a serra e exigir do governador do estado que mude a cor do nosso mapa. O que faz? Se não, primeiro, o pavor de romper com a base que o elegeu e que agora, de certa maneira, mostra para que o elegeu. Mas ele seria digno da cidade de Santos, ele seria digno do lugar que ele ocupa se ele conversasse francamente com toda a cidade. Mas ele teria de ter comprometimento de investimento em políticas públicas que o credenciassem a conversar com a cidade. Eu não tenho o que falar. Ele tem que mentir. Porque ele não investiu, não investe e não investirá nem no desenvolvimento, nem na proteção da sociedade, e muito menos na proteção dos mais pobres. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: nós não vamos reverter essa situação amanhã ou depois da manhã. O mundo inteiro, para voltar a funcionar, estabelece protocolos. E eu quero dizer o seguinte: não é um movimento retilíneo e uniforme. Isso é um vai e vem. Porque muitos que abriram e flexibilizaram perceberam o retorno da contaminação e tiveram que voltar atrás. E você tem que dizer isso claramente para o seu povo. Você tem que dizer para o seu povo que nós estamos correndo risco. É uma situação parecida quando o povo está ameaçado por uma guerra. E que você apela para o seu povo para que defenda a si mesmo. Então, essas pessoas que fazem essas passeatas aí, essas carreatas, estão atrás de uma ficção. Porque quando você abrir o comércio e tiver só 20% do movimento, você vai quebrar do mesmo jeito. E aí, a gente tem que ser claro aqui no seguinte: o ministro da Economia, numa reunião que ele supôs que não vazasse, a célebre reunião do dia 22, né, que vazou porque eles racharam lá entre eles, ele deu o seguinte discurso: nós não vamos perder dinheiro com pequeno comerciante. Nós vamos ganhar dinheiro só com os grandes. E você sabe qual é a base da economia daqui de Santos? É a dos pequenos comerciantes e dos médios comerciantes. Não é possível que essas pessoas votem ou mantenham uma política suicida dessas. O Estado, nesse momento, teria de estar ajudando diretamente as famílias. Mas eu vou dar um outro exemplo aqui de como essa política aqui se torna demagogia. Evidentemente, antes da pandemia, o Estado já tinha orçamento para oferecer merenda para a sua rede pública de ensino. Quando chegou a pandemia, aqueles alimentos que estavam comprados, estocados para um determinado período, não poderiam ser mantidos, porque eles iam estragar, eles iam vencer. Sabe o que foi feito aqui em Santos? Se embrulhou isso em cesta básica e se disse o seguinte: você que tem seu filho matriculado na rede pública de ensino aqui, venha pegar sua cesta básica, porque o Estado vai te alimentar. Esses alimentos já tinham sido comprados e iam estragar. E é por isso que isso não foi dado para todos, só para quem tinha os filhos matriculados na rede pública. Mas isso tem limite. Isso vai acabar agora. E se acabar agora e não tiver o retorno às aulas e atividade econômica, o Estado aí sim teria de investir. A Câmara Municipal reverteu para o Executivo mais 5 milhões de reais. Aonde está esse dinheiro? Aonde está esse dinheiro? Tem mais. Também havia os contratos que já estavam lançados, já eram rubrica orçamentária para despesa com alimentação da rede pública, dos alunos na rede pública. O que
prefeito fez? O que a administração fez? Eu vou fazer um depósito direto em conta de quem tem filhos na rede pública. Mas ele não criou, ele não desviou recurso para isso. Aquele dinheiro ia ser usado mesmo para ser gasto nas escolas. Como os alunos não foram às aulas, ele depositou esse dinheiro na conta das famílias. E as famílias estão entendendo que foi um auxílio direto criado pelo governo. Não foi! E o Douglas, o Luiz Fernando podia até comentar um pouco sobre isso, que ele vai ter que sair daqui a pouco. Acho que o governador também veio com esse engodo, né? Que estava dando alguma coisa. Eu queria que você comentasse que você vai precisar sair daqui a pouco também, né, Luiz? O engodo está dando, está dando, né? Eu estava muito apreensivo na fala do Douglas, né? E é isso mesmo, né? Parece, Douglas, que essa é a tônica do PSDB. Aonde eles governam, eles estão fazendo isso. Isso está acontecendo na cidade de Santos, mas está acontecendo em todas as cidades que o PSDB governa. Olha para Cubatão, né? E o governador Dória, da mesma forma. Para vocês terem uma ideia do que o Douglas está falando, aí se traduz para Santos. No estado, nós temos 3,5 milhões de estudantes na rede pública estadual. O governador resolveu dar um dinheiro que já era deles, já era para a merenda, é um dinheiro carimbado, você não pode usar esse dinheiro para outra coisa, tá? Mas sabe para atender quantos alunos, Douglas? 700. 2 milhões e 800 mil alunos ficaram sem a merenda. E nós agora estamos querendo saber onde é que ele está botando esse dinheiro, né? Porque, assim, esse dinheiro ele é carimbado, ele só pode ser usado na merenda. Então é importante que essa tua fala, porque daqui a pouco o povo de Santos vai achar que o prefeito está fazendo alguma coisa. E, na verdade, ele está deixando de fazer uma coisa, porque era para atender todos os alunos e está se atendendo parte dos alunos. Agora, concordo plenamente, Douglas, e eu quero te convidar, né, se você topar, você e o Chico assinarem comigo, eu tô fazendo uma denúncia ao Ministério Público, vou botar o Ministério Público na parede, tá? Porque cabe a ele acompanhar esse processo. É uma questão de vida, de vida. Você comprovou, você estava dizendo, e eu tenho esses dados oficiais que você está dizendo, os números na Baixada só crescem. Né? Outro dia, falando com uma alta autoridade, estava dizendo o seguinte: a preocupação do governo do Estado agora não é só Grande São Paulo, não, que era o Grande São Paulo, o epicentro. Isso desceu para a Baixada Santista. Né? E aí, Douglas, eu vou dizer uma coisa para você, querido. Isso, se ele conseguir o que ele está intentando, né, que é flexibilizar, vai morrer muita gente na Baixada Santista, né? E nós esquecemos de dizer o seguinte: Santos, por ser sede de região, também atende, a saúde de Santos atende a região toda. A região toda. Cubatão, pessoa está lá, vai para Santos, outra cidade, vai para Santos, né? E nós já estamos sobrecarregados. Pode construir a quantidade que quiser de hospital de campanha, o problema é como é que a gente segura o vírus. Então, quero te convidar, Douglas, e você, Chico, para, junto comigo, serem signatários dessa denúncia ao Ministério Público. Por quê? Porque vai matar se o Ministério Público não segurar o prefeito de Santos. Né? E, para piorar, Douglas, quem está à frente de tudo isso é o secretário de governo dele, o chefe de gabinete, o que é o candidato à sucessão. Ele é que está pressionando, ele que está cutucando, né? E eu vou dar nome aos bois, porque eu peguei esses nomes da imprensa. Não estou inventando, ninguém me disse, não. A imprensa que disse quem está à frente de todo esse debate. Então, assim, se vocês toparem, eu vou te mandar a peça amanhã para você e para o Chico, vocês analisem. Se toparem, se quiserem acrescentar, mudar, nós não podemos ficar quietos, nós precisamos denunciar, porque nós não podemos deixar a população de Santos morrer por inconsequência, irresponsabilidade e compromisso, né? E compromisso dele com alguns empresários. E é o que você falou, não são os pequenos, não. São os grandes. São os grandes empresários.
né? Esse que está pressionando, e ele cede ao lucro ao invés em detrimento da vida. E nós não vamos aceitar isso quieto. Então, eu queria te propor, Douglas, de te passar essa peça, passar para o Chico, vocês darem uma analisada, se toparem, eu vou ao Ministério Público, ao Procurador-Geral de Justiça, porque, normalmente, quando você vai na cidade, os prefeitos são amigos dos promotores, e aí a coisa não anda. Então, eu estou indo lá, estou indo ao Procurador-Geral de Justiça, ao chefe dos promotores, e vou colocá-los na parede. Dizer o seguinte: se vocês permitirem isso, né, vocês são responsáveis por isso. Se vocês se omitirem nisso, nós vamos vir para cima de vocês depois. Porque, assim, nós não podemos... chega. Estão matando o nosso povo preto, agora querem matar o nosso povo pobre com essa abertura, e nós não vamos aceitar, conte comigo. Eu queria pedir, Douglas e Chico, eu estou numa outra reunião que eu chamei, né, e já está acontecendo. Eu queria pedir permissão para vocês, para me desligar dessa reunião que estou, para entrar na outra, e quero te fazer mais, Douglas, queria ver se você topa fazer uma live comigo. Você só faz com o Chico, pô. Você precisa lembrar dos... Olha os filmes aí. Eu posso falar uma coisa, Douglas? Eu sou simplesinho, mas eu sou limpinho. Se você topar fazer uma live, eu queria discutir muito alguns problemas estruturais de Santos. Eu queria discutir com você o Porto. Opa! Eu queria discutir, pegar esse gancho do Chico, porque o Chico entrou nessa guerra, e vou dizer uma coisa, praticamente sozinho. Sozinho. Né? E hoje estão quebrando tudo. Então, assim, queria fazer uma live com você. Acho que nós precisamos discutir Santos, discutir a falta de gestão pública em todas as áreas. Queria discutir uma coisa, Douglas, contigo, que é a segurança em Santos. A falta de projeto social nessa cidade. A Fundação Setaporte, ela tem uma série de projetos que cuida da molecada, que não deixa a molecada ser cooptada pela criminalidade, pela droga, né? É uma coisa que a gente, infelizmente, essas lives não dá para... precisamos de pelo menos umas 8 lives para falar de tudo. Mas eu queria ver se você topa esse desafio comigo. Se o Chico se comportar, eu topo convidar até ele, né? Mas ele tem que se comportar. A live é para falar eu e você. Você topa, Douglas? Legal. Esse assunto vai render pra caramba. Esse assunto rende bastante. Luiz, fica à vontade. Vamos marcar uma outra para falar sobre questão da geração de emprego do Estado de São Paulo, porque aí tu vai incluir o Estado e o Porto de Santos, que é importante. Eu queria depois, Chico, poder ter a oportunidade de dizer o que está a Assembleia fazendo. Vocês estavam falando uma coisa e eu só queria terminar. Eu hoje fui pesquisar a posição dos deputados de Santos, a posição dos deputados da Baixada Santista, né, que em relação você estava falando em privatização da Implaza. A Implaza não foi privatizada, ela foi extinta. Acabaram. A única coisa que os militares deixaram de bom no estado de São Paulo foi a criação da Implaza, né? Até porque os militares daquela época, eles eram nacionalistas, pensavam em preservar o Brasil e tal, né? E eles eram estrategistas, né? Os atuais não, são entreguistas, né? A maioria dos milicos de hoje são todos entreguistas e estão ajudando o Bolsonaro a entregar o que puderem, né? Você viu a reunião lá, não, tem que vender o Banco do Brasil, tem que vender com isso, tem que abrir a porteira aí para passar uma boiada, acaba com a natureza, dane-se, vamos aproveitar que todo mundo está olhando agora, e entre um palavrão e outro, eles iam falando essas coisas, né? E aí, o que eu quero dizer? Os deputados da Baixada, todos eles votaram para extinguir a Implaza, à exceção do Caio França, que se absteve, tá? Ficou em obstrução, ou seja, não votou contra, né? Os demais todos, Tenente Coimbra, Paulo, Correia, o professor Kenny, todos eles foram pela extinção da Implaza. E Santos vai pagar caro por isso. Vai pagar caro, porque o PDDUI, né, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
da região metropolitana da Baixada Santista está parado. Nem concluído foi, Chico, nem concluído foi. Graças, inclusive, aos deputados da Baixada Santista. Não todos, porque eu me incluo dentre os deputados da Baixada Santista. Eu fui deputado do Partido dos Trabalhadores mais votado na Baixada Santista. Então, eu me considero também um deputado da Baixada Santista. Né? Fui o único que votou contra a extinção da Emplasa. Isso também dá uma live para a gente falar. Beijo no coração. Meu futuro prefeito, Deus te abençoe. Chicão, estou junto até o fim e saudar todas e todos que estão nos acompanhando e pedir para vocês, compartilhem essa live e acompanhem. Aonde o Douglas estiver, aí daqui a pouco não vai ter tempo que vai virar prefeito, aí é só pepino que o cara vai resolver, nós não vamos poder ficar vendo ele falar e tal. Então aproveita, saudar o Gerson Roso, que está aqui com a gente também, e todas e todos que entraram. Um grande beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Um abraço, fica com Deus. Tchau. Aí. Um abraço. E a gente vai continuando aqui já para finalizar, Douglas. Nós estamos aqui com vários colegas aqui do São Manuel. Dá um abraço à Dona Maria, o São Manuel mandou um abraço para você, o pessoal da Rua João Carlos, Geraldo, Rosana, Juarez, muita gente aqui dando muito o ok que você aqui falando, lembranças aqui do Sarapatel lá do Barba, viu? Então, vou falar. Um abraço. Patrícia Guzmão, Douglas, muita gente aqui perguntando, parabenizando aqui pela live aqui, queria que vocês compartilhassem, deu lá o curtida, compartilha para que possa propagar também entre o nosso Instagram, Chico_Setaporte, para que possa acompanhar nossos trabalhos na Câmara Municipal. E o deputado deu uma grande ideia, de fazer uma outra live, viu, Douglas, para a gente falar só do Porto, sobre desenvolvimento econômico, questão do emprego aqui da Baixada Santista, e é fundamental que a gente fale um pouco sobre isso, né? Sobre a questão do desenvolvimento econômico e social. E aí você poderia dar uma pincelada, assim, porque você tem acompanhado isso de perto, junto comigo, lá no sindicato, a questão da intenção do governo federal deixar o Porto de Santo um grande concentrador de commodities. Isso vai gerar um desemprego muito grande, a gente tem lutado contra isso, você tem me ajudado muito, inclusive você é responsável para a nossa, que a gente entramos com uma petição, né, dessa forma que fala, uma petição no Ministério Público, né, questionando isso. Ontem mesmo eu fiz uma fala na Câmara Municipal contradizendo a fala do próprio ministro, que teve uma reportagem na TV Tribuna, no jornal de primeira edição, onde ele estava falando para a cidade que o Porto de Santo vai ser concentrador de carga do Brasil todo, que vai vir por trem, e achando isso uma mil maravilha, vai vir por trem e acabou os empregos e pronto. E acha que quem não conhece Porto, ele não sabe que nós vivemos numa cidade portuária. Então, as pessoas que viu ele na TV Tribuna sabem que ele vai ser a desgraça desse porto se ele começar a trazer somente commodities para cá, não trazer produtos acabados, porque isso não gera emprego na cadeia produtiva portuária. Cada vez vai ter menos terminais de contêiner, mais terminais de granel, e você vai ser só passagem. Um porto de passagem, um porto somente para poder atender os grandes empresários do agronegócio. Comenta rapidinho e a gente depois vai finalizar e agradecer muito aqui a participação de todos vocês que mandaram pergunta. Vou passar para o Douglas, ele vai responder todos vocês aqui. Não deu tempo de você fazer a pergunta, estamos já em 1h25 dessa live. E eu queria que o Douglas comentasse e finalizasse. Forte abraço a todos vocês aí. Douglas, por favor. Bom, queria informar a todos que nos acompanham o papel do Chico nesse processo, porque é um papel fundamental. O Chico propôs uma ação popular em defesa dos interesses da cidade de Santos diante do projeto desagregador que o governo federal reservou para o porto aqui. Por quê? Porque esse porto tinha uma vocação de diversidade de carga e transporte de carga em container. Ele atravessou o século XX com esse perfil. Mas por uma razão que a gente não vai ter tempo de aprofundar aqui, mas concordo com o Chico, a gente tem que fazer uma live para discutir isso, há uma disputa para transformar esse porto numa espécie de terminal graneleiro. O que é isso? Uns imensos silos de grãos
a ser exportado para o exterior. Aí você se pergunta, mas e daí? E daí que isso tira a vocação desse porto para movimentar cargas industrializadas, e isso não faz nenhum sentido, porque nós estamos do lado do parque industrial, do principal parque industrial do país, que é aqui São Paulo, Grande São Paulo, etc., e também em Cubatão. Mas não é só isso. Para você transformar esse porto num grande silos, movimentar carga, etc., quando essa carga é movimentada, sobe uma poeira que é prejudicial à saúde humana, se inalada permanentemente. Eles querem botar isso, concentrar isso, ampliar isso lá na ponta da praia. Então, de cara, esse projeto compromete a saúde dos moradores da ponta da praia. Mas, ao mesmo tempo, eles querem também passar uma linha férrea por toda a cidade, ao longo dessa margem aí do porto, para levar até a ponta da praia essas cargas, de certa maneira, não alterando aquela situação de degradação que a gente vê ali no centro da cidade, particularmente naqueles armazéns do lado do Valongo, que são armazéns de 1 ao 4, todo santista conhece aquilo, sabe que aquilo está degradado, e aquilo é patrimônio histórico dele, santista. O porto tem obrigação de recuperar aquele patrimônio histórico, aquilo não pode ser mais mexido. E esse projeto passa pela frente daquela área, altera completamente aquela área, né, para pior, porque aí vai ter o trânsito permanente, intensificado da via férrea ali, e não vai ser preservada aquela área. E, por fim, nós temos uma ampliação da área do porto dedicada a esses tais granéis fertilizantes, né, que o Chico, inclusive, entrou na justiça para dizer que não pode ser assim. E a Justiça Federal aceitou a discussão porque vislumbrou ali vários pontos de conflito com o plano diretor da cidade, que, inclusive, dedica naquela área da ponta da praia uma integração porto-cidade, através não só da preservação, mas com a reativação das atividades econômicas ali naquela área do centro. Tudo isso para dizer o seguinte: nós estamos com um projeto de porto que não liga para a cidade. Mas não é só que ele não liga para a cidade, ele destrói a cidade, compromete o meio ambiente na ponta da praia, degrada, acelera a degradação no centro, com os armazéns 1 a 4, e indiferente à vocação de desenvolvimento desse porto, que ao longo do século XX, de certa maneira, influenciou profundamente a economia e o perfil da cidade de Santos, ele reverte para transformar esse porto num enorme armazém de granéis. É evidente que a sociedade santista não pode aceitar isso, né? Santos não é um porto com uma cidade, é uma cidade com um porto. E isso precisa ser levado em consideração. O porto tem que integrar o plano de desenvolvimento da cidade também. Dependendo da gestão que seja feita, esse porto pode acelerar e trazer prosperidade para a cidade ou desacelerar o desenvolvimento e trazer mais degradação. Você tem dúvida? Vá até o centro da cidade e veja como está lá. Se você tiver alguma dúvida, vá até o centro da cidade, vá nessa área do armazém 1 a 4 e você vai ver se a maneira como você trata o porto traz prosperidade ou traz o atraso e a degradação. Hoje, o centro da cidade está totalmente degradado. Tire suas conclusões. Foi contra isso que o vereador Chico entrou na justiça para reverter essa situação e colocar o porto a serviço do desenvolvimento local. Por último, nesse ponto, eu queria dizer o seguinte: a sociedade santista tem direito de discutir os destinos do porto. Ela tem esse direito. Isso não é um mero discurso que, eventualmente, alguém ou eu esteja dando aqui. Esse direito está consignado no plano diretor do município, na lei que determina o plano de desenvolvimento e zoneamento do porto, e em julgados do Tribunal de Contas da União que dizem o seguinte: para ter uma alteração dessa magnitude,
a sociedade tem que ser ouvida. Aí a gente pergunta aqui para as pessoas que moram na cidade: você foi ouvido? Você foi ouvido para discutir o Porto de Santos? Não teve discussão nenhuma. Então, nós estamos nesse ponto, né, Chico? E essa pauta, ela abre muitas outras. Agora, fundamentalmente, é isso que você falou. A gente tem que apresentar essa pauta para discutir. Sabe por quê? Porque a cultura lá é decidir para reunir. Não é reunir para decidir. Primeiro decide tudo. Depois comunica à sociedade com uma fachada como se estivesse discutindo, mas já está tudo decidido. E aí a gente tem que reverter isso. A questão do Porto é uma questão que não tem como alguém que queira administrar a cidade, primeiro, escamotear, né? Você tem que enfrentar. Segundo, você tem que enfrentar com a sociedade junto. Não longe da sociedade ou escondidinho, sem levar para a sociedade a informação quanto aos detalhes que estão sendo tramados contra ela nesse novo PDZ. Com certeza, Douglas. Acho que nossa luta é justamente que a sociedade santista possa se apropriar desse porto, né? Poder discutir e ver o que é melhor. Que porto, a cidade que temos e porto que queremos. E aí a gente vai continuar esse debate na cidade, não vamos perder essa luta. E eu queria aqui... Só um detalhezinho, que quando a gente está falando com o Luiz Fernando, ele falou de 7 mil pessoas ali na Vila Gilda e no DIC. São 7 mil famílias. Quase 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Só para corrigir. Ele estava em Águas da Prata, que tinha mais ou menos a mesma quantidade 7 de mil pessoas. Verdade, verdade. Bom, pessoal, eu queria aqui agradecer imensamente aqui a nossa audiência, o pessoal que entrou na live, perguntou. Aqui estou vendo aqui o Alexandre, Rodrigo Bertolino, Roberta Iso, Beto Arantes. Eu queria agradecer imensamente que você possa compartilhar, para que você possa... mostrar essa live para os seus amigos também, que a gente possa estar contribuindo com esse debate. E agradecer, Douglas, por estar junto contigo nessa luta aqui, não só na cidade de Santos, mas dentro do Partido dos Trabalhadores, e agradecer a presença. Vamos fazer uma outra, específica do Porto. E a gente, com certeza, tem muito aqui a contribuir com a cidade. Um forte abraço a todos vocês, fica conosco, não esqueça, compartilhe, dê o cliquezinho lá, vai no nosso Instagram, Chico_Setaporte. Tamo junto. Até a próxima. Forte abraço. Fica com Deus. Tchau. Um abraço. Tchau.